Olá, estamos aqui para falar da União Europeia. O que é a União Europeia? A União Europeia é um bloco econômico criado em 1992 com a finalidade de estabelecer uma cooperação econômica e política entre os países europeus, entre os seus componentes. Esse bloco econômico ele é um exemplo para todo mundo, pois ele apresenta uma avançada integração econômica, social e política. Além disso, ele apresenta uma moeda comum, que é o euro, e abrange a livre circulação de pessoas entre estes países, entre seus componentes. Podemos dizer que o embrião que veio dar origem à União Europeia foi o Benelux, um grupo formado por Bélgica, Holanda e Luxemburgo, em 1944. Inicialmente, esse bloco funcionava com reduções nas tarifas de importações e exportações entre os membros. Em 1952, juntaram-se ao Benelux a França, a Alemanha e a Itália, dando origem à CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, criada no sentido de estabelecer um mercado siderúrgico em comum para dar integração à produção industrial e ao fornecimento das matérias-primas. Posterior, os 6 países membros reuniram-se para assinar o Tratado de Roma, que originou a Comunidade Europeia, a CEE. A partir daí, os acordos econômicos foram ampliados, deixando de se limitarem à siderurgia. Após a formação da CEE, ingressaram no bloco nas décadas seguintes Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Grécia, Espanha e Portugal. Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, a Alemanha Oriental também foi incorporada ao bloco. A CEE foi a primeira proposta existente de promoção à livre circulação de mercadorias, capitais e pessoas entre os membros. Em 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht, originou a União Europeia, bem como criou o euro, o que entrou em vigor em 2002. Cabe se destacar que os componentes da União Europeia são a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a Bulgária, o Chipre, a Croácia, a Dinamarca, a Eslováquia, a Eslovênia, a Espanha, a Estônia, a Finlândia, a França, a Grécia, a Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Suécia e o Reino Unido. Amigos, são muitos países, são 28 países que fazem parte. Devemos destacar também que decidiu-se em referendo popular. Amigos, são muitos países, são 28 países no total. Cabe se destacar que o Reino Unido decidiu em referendo popular pela sua saída da União Europeia, sendo que até o presente momento não ocorreu ainda, o que ocorrerá em breve, muito em breve. Com isso, o mercado único é o principal motor da economia europeia, permitindo assim a livre circulação de pessoas, como já foi dito, abrangendo também bens, serviços e capitais. Visto isso, destaca-se ainda que a política monetária da zona do euro é governada pelo Banco Central. O Banco Central é talvez o mais importante órgão da União Europeia. Este exerce o controle sobre as questões monetárias e exigências comandadas. Com isso, finalizamos as instituições financeiras e entramos na política de controle e legislação. Nesse primeiro momento, fixa-se que a União Europeia tem 7 instituições. O Parlamento Europeu, que é eleito a cada 5 anos pelos cidadãos da União Europeia nas eleições parlamentares europeias. É a única assembleia, não existe outra, é a única assembleia parlamentar multinacional eleita por sufrágio. Com isso, falamos agora do Conselho da União Europeia. O que é o Conselho? Ele é conhecido como Conselho de Ministros, que representa os governos dos Estados-membros. Esse Conselho tem a finalidade de defender os interesses. Finalizando o Parlamento, falaremos do Conselho da União Europeia. Este Conselho é conhecido como Conselho de Ministros, que representam os governos dos Estados-membros. Eles buscam um acordo comum, eles têm o interesse de chegar num denominador comum. Esse Conselho, juntamente com o Parlamento Europeu, exerce o poder legislativo. Finalizando o poder legislativo, na Comissão Europeia.
A Comissão Europeia propõe legislação, política e programas de ação e é responsável pela execução das decisões do Parlamento e do Conselho da União Europeia. É o órgão com poder executivo e de iniciativa. Finalizando assim, falamos do Conselho Europeu. O Conselho Europeu é formado pelos chefes de estados ou de governo dos países da União Europeia. Reúne-se 4 vezes por ano, como determinação, para analisar as grandes questões europeias e dar à União os impulsos necessários, além de definir as suas prioridades e orientar as políticas globais. Reúnem-se 4 vezes por ano, como definido em lei, para analisar as grandes questões europeias e dar à União os impulsos necessários, além de definir as suas prioridades e orientar as políticas globais. A próxima instituição é o Banco Central Europeu, que já foi falado sobre ele. O Tribunal de Justiça da União Europeia é muito importante para a gente. Ele é composto por 27 juízes, onde entre eles é escolhido o seu presidente, e o seu papel é garantir que o direito da União seja aplicado da mesma forma que em todos os estados e para resolver litígios entre instituições ou estados. Posteriormente, falamos do Tribunal de Contas Europeu. Este garante que os fundos dos contribuintes do orçamento da União Europeia sejam gastos corretamente. Os objetivos da União Europeia são promover a unidade política e econômica dos países integrantes, melhorar as condições de vida de toda a população, reduzir qualquer tipo de desigualdade, tanto social ou econômica, fomentar o desenvolvimento dos países que estão crescendo e proporcionar um ambiente com paz e equilíbrio para toda a população. Bom, vou falar sobre o euro. O surgimento do euro se deu de forma quase paralela à história da própria União Europeia. Assim, logo após a Segunda Guerra Mundial, surgiu a necessidade de estreitar as relações diplomáticas entre os países europeus no sentido de unir forças para recuperar a economia do velho continente, a qual se encontrava totalmente arrasada pela Grande Guerra. O primeiro capítulo da história do euro foi o Tratado de Roma, assinado em 1957. O mesmo tinha o fim de aperfeiçoar as políticas econômicas, eliminar barreiras comerciais e promover a circulação de força de trabalho e capital entre os países europeus. Outros tratados, como o Ato Único Europeu, esse teve uma grande importância, pois removeu as barreiras, impostos e outros tipos de restrições entre os países, formando a base para a criação de uma moeda única. O Tratado da União Europeia, criado em 1992, já levando consigo a ideia de uma nova unidade monetária, o nome euro foi escolhido em 1995, começando a circular somente em 2002. Desde 2008, a zona do euro vem sofrendo dificuldades econômicas em função da crise mundial, que teve início nos Estados Unidos, espalhou pelos 4 cantos do mundo, e um dos principais problemas é o elevado déficit público presente em grande parte dos países. Outro problema econômico seria na zona do euro, e é o elevado índice de desemprego. Alguns países fazem parte da União Europeia, mas resolveram não adotar a moeda única. São esses Inglaterra, Suécia e Dinamarca. A Europa possui mais de 738 milhões de habitantes, distribuídos em seus 50 países, falando mais de 60 línguas, entre idiomas oficiais e dialetos. A Eurásia tem 5 bilhões de pessoas, 70% de toda a população do planeta. Graças ao Acordo Schengen, os voos entre 25 países da Europa não possuem controle de fronteira. Isso quer dizer que são considerados voos domésticos e que você não vai ganhar um carimbo no passaporte ao ir de um país para o outro. Os países do Acordo Schengen não são necessariamente os mesmos da União Europeia, nem da zona do euro. Tem países da Europa que faz parte de um acordo de 2, de 3 ou de nenhum deles. Desde 2002, a moeda do euro possui cotação superior ao dólar. O menor país da Europa e do mundo é o Vaticano, com menos de meio quilômetro quadrado, pouco mais de 800 habitantes e 2 idiomas oficiais, latim e italiano. O maior país da Europa e do mundo é a Rússia. A maior parte da população
parte europeia do mundo é a Rússia. A maior população mora na parte europeia, mas a maior parte do país fica no continente asiático. A capital de Moscou fica na Europa. Apesar de ser considerado um continente, na verdade, a Europa seria uma península da Eurásia. Esse conceito de continente é um tanto polêmico. A Noruega sozinha possui mais de 150 mil ilhas em seu litoral incrivelmente cortado. É lindo. O continente europeu divide 7 nações com a Ásia, sendo chamadas de nações transcontinentais. São eles a Turquia, a Rússia, o Chipre, a Armênia, o Cazaquistão, o Azerbaijão e a Geórgia. Os países mais ricos da Europa é Luxemburgo e o mais pobre é a Moldávia, país entre Romênia e Ucrânia. A França foi o país que mais recebeu turistas em 2014 da Europa. A Suécia foi o primeiro país da Europa a imprimir dinheiro em notas. As cidades que recebem o maior número de visitantes da Europa são Londres, Paris, Istambul, Barcelona e Amsterdã, sendo que esta última recebe cerca de 3 turistas para cada habitante da cidade. Istambul é o destino turístico que mais cresce na Europa. O famoso bacalhau do Porto é, na verdade, pescado no litoral da Noruega. Na Alemanha, existem mais de 5.000 marcas de cerveja, 1.200 tipos de pães, 1.500 tipos de salsicha. Não vai faltar cachorro quente com cerveja. Meu Deus. A Suíça possui 4 línguas oficiais: alemão, francês, italiano e romanche. O italiano é a língua de maior número de falantes e o romanche é a que possui o menor número. O sobrenome Silvia é tão comum no nosso país, mas ele tem origem de Portugal, que usava essa palavra para denominar habitantes das matas da floresta. Nesse trabalho, fizemos um breve resumo a explicar a história, conceito, países membros, instituições financeiras, legislação, moeda única e algumas curiosidades acerca da União Europeia, iniciando desde a sua formação até a atualidade. Obrigada.